Conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, com esses grandes e inúmeros problemas que os brasileiros enfrentam dia após dia, é claro que ninguém fica prestando muita atenção em discurso de reabertura dos trabalhos no judiciário. Aliás, em lugar nenhum, nem no Congresso e tal, porque geralmente são aqueles discursos repletos de lugares comuns, né, que não apontam nada de importante. O importante é o que vai acontecer nos julgamentos do Supremo, em diversas questões. A gente falava aqui ontem de alguns assuntos como rachadinha, e tudo que a gente espera é que o Supremo não trate rachadinha como algo banal e não como aquilo que é, ou seja, desvio de dinheiro público, roubo, uso de dinheiro público de maneira indevida, apropriação indevida de recursos públicos, tudo isso. A questão da federação partidária, tem um pedido aí para que isso interessa PT e PSB, para que haja uma extensão até abril para o prazo de formação de federações, não é? O PSB parece gostar muito da ideia de fazer uma federação com o PT. Federação não é uma coligação ali que vale para eleição. Ela vale por 4 anos. Então ela impõe algumas exigências, né, que devem ser cumpridas pelos partidos nesse período. Eles formam um bloco, são tratados como bloco. A vantagem, claro, é que você tem mais dinheiro, porque o bloco é contabilizado na hora de grana do fundo partidário, do fundo eleitoral, do horário eleitoral, esse papo todo. O Cidadania, que está dividido, aliás, para fazer a federação com o PSDB, falávamos disso aqui, o Ronald e eu, porque o Cidadania deu sinais há cerca de 20 dias de que queria apoiar Sérgio Moro. Só que se ele faz uma federação com o PSDB, ele passa a ter automaticamente, por esse princípio da federação, de uma atuação conjunta por 4 anos, ele passa a ter automaticamente um candidato que é o João Dória, não é o Moro. Então há um racha no partido. E o Supremo vai ter de falar sobre isso, vai ter de decidir a respeito dessas questões levantadas de um lado pelo PT e PSB, do outro lado pelo PTB, que também foi à corte contestando parte da lei que estabeleceu a possibilidade de formação de federações partidárias. E também haverá outras questões a serem discutidas no âmbito do Supremo com impacto eleitoral. Isso é claro. Então a sessão de abertura num país mergulhado em problemas, né? Talvez na Finlândia, o sujeito possa dedicar um bom tempo ali a ouvir o discurso do chefe do judiciário. No Brasil há problemas demais, há aborrecimentos demais dia após dia, amofinações em excesso, e aí o cara vai, tá bom, o Fux vai falar o óbvio. Mas o Fux, de fato, não fez nenhuma declaração extraordinária, né? Porém, contextualizando, ele disse: este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, às vezes, né, Fux? Às vezes. Existe para isso. Vocês são pagos para isso. Para trabalharem na defesa da Constituição. Para julgarem a partir do texto constitucional, tendo como única referência o texto constitucional. Se o texto constitucional contraria o pensamento de um ministro, ele deve colocar de lado, mandar para escanteio o próprio pensamento, porque ele é obrigado, ele é pago para isso, essa é a sua função, essa é a sua missão, esse é o seu juramento, ele deve votar de acordo com o que diz a Constituição e não de acordo com o que ele diz, com o que ele pensa. Não é assim na prática, porque muitas vezes alguns ministros acham que o texto constitucional, ele de fato, até por ser muito longo, muito grande, né? De novo, o Brasil apostou na Constituição muito prolixa, que tenta abraçar o mundo
E isso provoca muitas situações de subjetividade no texto constitucional. Mas mesmo em questões onde o texto é objetivíssimo, os caras dão um jeito de tratar o texto como subjetivo e, portanto, sujeito a interpretações. A minha interpretação é essa e acabou. E ninguém contesta. Quem pode contestar o Supremo? Quem pode contestar uma decisão do Supremo? Ora, ministros podem ser contestados e até julgados no Senado. O Senado é a casa onde um ministro do Supremo pode sofrer impeachment. Alguém imagina o Rodrigo Pacheco tocando para frente um processo de impeachment de um ministro do Supremo? Não vai, né? Não foi com o Alcolumbre, não foi com o Renan. O Renan dava umas rosnadinhas, porque ele tem e tinha muitos problemas no Supremo. Agora, menos, né? Porque uma parte importante do Supremo tem objetivos parecidos com os do Renan nesse momento. Então ele está mais sossegado, menos importunado pelo Supremo. Mas também não ia abrir processo de impeachment. Então o Senado nada faz. E aí nós vamos observando decisões que simplesmente estão além da Constituição. Então, quando o ministro Fux, presidente do Supremo, abre os trabalhos dizendo: este Supremo guardião da Constituição, sim, é para isso que existe, é para isso que os ministros são remunerados. Essa é a missão que a sociedade conferiu ao Supremo. A defesa da Constituição até contra leis ordinárias. Se o Congresso aprova uma lei que fere um princípio constitucional, não pode. E se o Congresso decide até votar e aprovar uma proposta de emenda à Constituição, é preciso saber se aquilo não atinge um ponto considerado imutável, as tais cláusulas pétreas, etc. Pois bem, mas disse o Fux que o Supremo concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto, diz ele, ou disse, não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para violência contra as instituições públicas. Bom, o Fux pede aos brasileiros estabilidade e tolerância. Convenhamos. Pedido inútil. Claro que o Supremo pode reagir ao que é ilegal. E há coisas muito simples que são ilegais e que são usadas nas campanhas eleitorais à náusea. Difamações, injúrias, calúnias, mentiras assim abertas. Um candidato falando do outro. E é claro que esse tipo de comportamento, uma coisa é crítica. Aquele cara é um incompetente, não votem nele porque ele é incompetente. A proposta dele para o Brasil é péssima. Perfeito. Isso aí é normal. Isso é legal, legítimo e normal. E é bom. Esse é o debate. Agora, quando você afirma ou insinua de maneira bem maliciosa a desonestidade do outro, né? Ou você tem um fato, você tem testemunhas, ou você testemunhou, ou isso está provado, demonstrado, evidenciado pelo Ministério Público, no âmbito do Judiciário, em processos abertos no Judiciário, tudo bem. Mas as insinuações maliciosas, o cara fala sem falar, não é? Ele diz, mas não é claro. E aí demonstra a própria desonestidade. Aí sim, aí o Judiciário deve observar. Agora,
O que eles fazem é uma coisa meio subjetiva, aí sim há muita subjetividade, né? Caça as notícias falsas. Porém, há coisas que são ditas que não são notícias, são opiniões. Isso não pode ser tratado como notícia falsa, a não ser que claramente esteja demonstrado, comprovado, que a notícia é falsa, que a opinião está calcada numa notícia falsa, e é uma opinião que acaba espalhando a sua premissa, que é a notícia falsa, aí sim. Mas o que está acontecendo, não no Brasil, no Ocidente, é que alguns grupos acabam ditando o que pode e o que não pode. E não só grupos políticos, mas inclusive no jornalismo. Né? Vivemos para ver jornalista defendendo censura. E não censura, por exemplo, censura a discursos que defendem o nazismo. Aí tudo bem, porque a lei não permite a defesa do nazismo, a exposição de seus símbolos, é uma proibição. Então, isso não é censura, isso é a aplicação da lei. Mas o que esses grupos, esses jacobinos hoje querem, defendem, é que apenas o que eles pensam seja aceito lá do Vale do Silício para que estabeleçam políticas fortes de censura. Macartismo. Joseph, o pai do macartismo, o senador que, em nome da caça aos comunistas, saiu censurando, prendendo, com apoio do FBI, com apoio da direção do FBI, com apoio da CIA, e perseguiram até o Charlie Chaplin, né? Que já tinha problema nos anos 30. Isso perdurou. O John Lennon, quando se mudou para Nova York, teve de conviver com espionagem. Porque esse establishment da vigilância da sociedade, isso quando os Estados Unidos ainda eram uma democracia vigorosa. Não são mais uma democracia vigorosa. É uma democracia doente, perdendo forças, perdendo espaço para o totalitarismo brando, como dizem alguns lá. Um totalitarismo que não é escancarado como o da China, da Coreia do Norte, mas é totalitarismo. Porque ele ataca as ideias, ele ataca os princípios, ele ataca os pensamentos, ele ataca a liberdade, que é o cerne da história de muitos povos. Particularmente no Reino Unido e nos Estados Unidos e no Canadá. Hoje, a democracia no Canadá, nos Estados Unidos, na Grécia, na França, no Reino Unido, é aquilo que o Drummond chamou de uma fotografia na parede. Mas o estranho não é que você tem ali tiranetes impondo o seu pensamento. O estranho, o inaudito, isso realmente é que a imprensa, grande parte dela, aquela com maior reputação histórica, trata hoje de impor esse totalitarismo brando. Infelizmente, Fux, as ações contra a democracia e contra as instituições públicas, elas estão a pleno vapor. Aqui e, de maneira geral, no Ocidente do mundo. É algo muito grave.
que não será revertido. Estamos falando aqui porque é a nossa obrigação. A nossa obrigação é que os fatos sejam apresentados. E, claro, vem a opinião acompanhando o fato. Aí a opinião é opinião, é a minha opinião. Que alguém pode dizer que está completamente errada, mas é a minha opinião. As instituições públicas e a democracia estão sendo diuturnamente atacadas de dentro, inclusive por partidos que professam a defesa da democracia e da liberdade. Isso é grave, muito grave. Agora, no Brasil, paralelamente a esses ataques, que são resultado de uma mentalidade, a gente sempre diz aqui, quantos séculos grande parte do mundo conhecido então viveu sob influência do pensamento de Aristóteles, ou de Agostinho, ou de Tomás de Aquino, de Platão. Claro. E muitas vezes, sociedades inteiras desconheciam a obra desses autores, mas eram influenciados por elas, por aquilo até que o Platão dizia. As sociedades são governadas pelos que contam a história. Ele não estava se referindo a historiadores, não? É óbvio. Ele estava se referindo àqueles que conseguem fazer prevalecer o seu relato da história, o seu ponto de vista da história. Isso que hoje muita gente gosta de chamar de narrativa. E o Platão acertou em cheio. Mas ao mesmo tempo, como dizíamos aqui, a história tem o seu movimento, que atropela os que contam história, os que ouvem história. Ela vai. Então, a preocupação não é evitar o inevitável. Não é tentar conter o incontível, o inexorável. Não é isso. Mas é tomar posição, defender princípios. E a liberdade, que não permite subjetivismos como a palavra democracia permite, né? A China, por exemplo, que é um estado totalitário, uma ditadura, ela diz que ela vive a democracia à chinesa. O Kim Jong-un diz a mesma coisa na Coreia do Norte. Não, somos uma democracia. Então a palavra democracia, ela permite discursos cínicos. A palavra liberdade, não. Não. E a liberdade está sendo atacada. Mas, paralelamente a isso, há questões práticas. E uma delas é o novo imbróglio Bolsonaro-Alexandre de Moraes. E aí, o Fux... É bom lembrar, o Marco Aurélio sempre falava isso, não é, Ronald? Ele dizia, o presidente do Supremo, ele não tem uma posição diferente da dos outros. Ele não é superior aos outros. Ele tem um cargo administrativo, na verdade, de ordenar. Só que na prática não é assim. Quem preside, acelera, desacelera, viabiliza ou inviabiliza votações. Às vezes não é possível, às vezes ele é atropelado pelos outros ministros. Mas ele tem um poder além, um poder político interno além do poder administrativo citado pelo Marco Aurélio. Então, vamos ver o que fará o Fux. Porque provavelmente o pleno vai se manifestar. Alexandre de Moraes está certo, Alexandre de Moraes está errado. Como a Advocacia-Geral da União foi responsável pelo compromisso de um depoimento presencial, in loco, na sede da Polícia Federal em Brasília, e como a AGU propôs adiamentos, e eles foram aceitos, e só apresentou um recurso muito tempo depois do prazo para apresentação de recurso,
a tendência é que, se o assunto chegar ao pleno, que o pleno diga o Alexandre está certo. E aí? O Bolsonaro simplesmente vai dizer, tá bom, vou lá. Não é? Porque não importa. A questão é o impacto político da decisão. Porque ele pode chegar lá, sentar-se diante do delegado da Polícia Federal e ficar calado, olhando para o delegado. Ele pode fazer isso, é um direito. Qualquer um tem esse direito, não é o presidente não, qualquer um. Ele pode chegar lá e dizer, não tenho nada a dizer. Pode. Mas o que estão dizendo não é que ele tem de responder, eles estão dizendo que ele tem de ir lá. Então, ir ou não ir é algo que o Bolsonaro vai pesar. Qual será a consequência política? Eleitoral, hein? Consequência eleitoral. De ir, a consequência eleitoral de não ir. É isso. Mas se ele disser, não vou, e provoco um fato novo, de impacto, dizendo para o Supremo, a bola é sua, vamos ver o que você faz com ela? Aí é melhor que seja uma decisão colegiada. Que não haja personificação da resposta ao não vou. Se ele for, pode dizer que vai sob protestos, que é perseguição. E é o mais provável, né? Que vá e diga, ó, estou indo sob protesto, é uma perseguição do Alexandre de Moraes, etc. E tira uma casquinha ali no âmbito do discurso eleitoral. Se não for, o Supremo terá de decidir o que fazer. Vai prender o cara? Não vai. Pode, porém, denunciá-lo, só que é preciso autorização da Câmara. É muito complexo, além das consequências políticas de qualquer decisão, né? Então acho que muita gente no Supremo, e principalmente o Fux, está torcendo para que o Bolsonaro vá. Que discurse, que proteste, mas que vá. Ronald. Este é o Bandeirantes Acontece. Daqui a pouquinho o Luiz Henrique Lô já vai disponibilizar para você o podcast Entendendo a Notícia, que é exatamente o editorial de abertura aqui do nosso programa. Já. Tá lá Ronald. Diga, Zaidan. Eu não quero atrapalhar ainda mais o seu horário, mais do que eu já fiz. Só para mandar uma saudação pro Marcelo Mendes, porque ele mandou um recado aqui dizendo que no 1º de fevereiro de 1984, ele considera que é a segunda data de aniversário dele. Porque nesse dia, ele era uma criança, estava participando de uma competição, e sabe quem entregou o troféu para ele? Ademir da Guia. Puxa vida, 1984? Então, 84. Coisa linda. O Ademir já tinha... O Ademir jogou até 77, né? Foi campeão em 76, o último título dele, campeão paulista. Mas o Marcelo Mendes tem esse como segundo aniversário dele, quando ele recebeu das mãos do genial, o segundo da Guia genial, né? Ele recebeu aquele troféu, né? Muito legal, muito bem lembrado. Fico feliz por ele. Eu participei da despedida do Ademir da Guia, que foi exatamente nesse mesmo ano, no dia 22 de janeiro de 1984, num jogo entre Palmeiras e Seleção Paulista, que aconteceu no Canindé. Canindé tinha 10, 12 mil pessoas, uma manhã de domingo de chuva, e que a gente estava lá para se despedir do Ademir da Guia como atleta. Já tinha encerrado a carreira, já fazia um tempo, como você bem disse, 7 anos antes, né? Mas foi bom estar perto de alguma forma do Ademir em campo. 2 minutos para as 4 horas, já voltamos. Rede Bandeirantes de Rádio.